É, Hoje eu vou fazer uma leitura, né, uma apresentação mais interna dessa obra, que no vídeo anterior eu fiz uma apresentação mais externa e hoje eu quero fazer a leitura aqui de um tópico, né, da síntese de um dos tópicos comentado, né, pelo Teis, aqui no capítulo 1 ainda, né, no tópico 3, simpatizantes como benfeitores mecânicos, né, mecênicos, o papel dos carismáticos terciários, né? Para guisa assim de introdução, o que é por Tace, o que é um carismático terciário, né? Ele divide o movimento de Jesus como um movimento carismático, né? Levando em conta que o movimento de Jesus é o que ele chama daquilo que é anterior ao que hoje denominamos cristianismo, né? Cristianismo, né? Ele entende que esse movimento de Jesus, né? Ou esse movimento carismático é dividido em três grupos, né? Os carismáticos primários, os secundários e também os terciários, né? O carismático primário é aqueles carismáticos que são ligados diretamente com Jesus, por exemplo, os 12, né? Que são aqueles que assumem uma função mais radical, né? Sem pátria, né? São apátricos, são também, eles se excluem de qualquer tipo de conforto, né? Provido pela instituição família, né? Ou seja, aquele chamado bem radical que deixa pai, mãe, né? Que não volta nem para participar do velório do seu ente querido, né? Naquele famoso trecho onde Jesus fala, deixa que os mortos enterram os mortos, né? Esses são os primários, né? Que assumem um chamado mais radical e andam com Jesus. Os secundários são aqueles que, de certa forma, seguem Jesus também, né? O que nós chamamos de multidão, né? Aquela multidão que seguia Jesus, né? Para onde Jesus ia, devido à sua mensagem, os milagres e por aí vai, né? E os terciários, que são aquele grupo de carismáticos ou de cristãos, né? Que já não assume esse chamado, esse papel mais exaustivo, né, mais radical. São aqueles que têm um caráter mais, como eu poderia dizer, né, mais sedentário, né? Eles não assumem um papel, uma função itinerante, né? Eles são mais flexíveis, né? Eles ficam, né? Eles não são aqueles que vão nas aldeias pregando, né? Não são aqueles que andavam com Jesus, mas são simpatizantes, né, da mensagem de Jesus e, de certa forma, traz um apoio ao ministério de Jesus. Por exemplo, a família de Lázaro, né, que deu um certo suporte ali para Jesus quando estava em Betânia. Por exemplo, a sogra de Pedro, né, aquelas mulheres que serviam o ministério de Jesus, né, não andavam com Jesus, não estavam ali na multidão, mas elas, de certa forma, de forma financeira, davam suporte ao ministério de Jesus. Esses são os carismáticos terciários, né, por Tace, né. Eu quero ler a síntese, né, ou seja, o resumo desse terceiro tópico, né, que ele trata, né. Fique comigo, deixe seu like, né, curtam e se inscrevam, né, se você gostar desse vídeo. Vamos lá. A síntese, né? Vamos lá então. A análise das congregações locais evidenciou isto. Viviam em um relacionamento complementar com os carismáticos itinerantes, cuja pregação visava a grupos residentes na localidade. Por essa razão, encontramos na tradição sinótica ilustrações do cotidiano da casa e também da aldeia. É o mundo do qual se originam
os carismáticos itinerantes e para dentro do qual atuavam. Ou seja, irmãos, ele está falando que, focando esses carismáticos secundários, né, esses carismáticos sedentários, né, que ficam no local e não assumem aquela posição mais radical, né, ele está falando que é importante, porque é deles, né, que saíam os itinerantes, e também o trabalho dos itinerantes era nessas comunidades, né, para dentro dessas comunidades, né, vamos lá. E o mundo do qual se originam os carismáticos itinerantes e para dentro do qual atuavam. Em várias passagens se nota ainda hoje seu lugar vivencial, uma perspectiva no limiar da casa, não a partir do centro da casa. Os carismáticos itinerantes viviam apenas transitoriamente nessas casas, porém, seu radicalismo somente era viável em função da base material que encontravam nas igrejas locais. Até certo ponto, essa base os desonerava das preocupações cotidianas. Ou seja, como Paulo, né, ele tinha, por exemplo, o apóstolo Paulo, né, ele tinha a base dele, né, que era a igreja de Antioquia, né, que era uma igreja que enviava muitos missionários, né, manda Paulo e Barnabé. É mais ou menos isso que ele está falando. Por exemplo, também a família de Lázaro, né, que Jesus, quando chegava ali em Betânia, tinha um suporte ali, né, e esse suporte que essas igrejas locais, ou esses cristãos secundários ou sedentários, davam aos itinerantes, né, aqueles que pregavam, percorriam as aldeias pregando, né, esse suporte fazia com que eles fossem privados dos desafios diários que uma pessoa sedentária enfrenta, né, questões familiares, financeiras e por aí vai, né, tendo eles esse suporte, eles tinham uma liberdade maior, preocupação menor, né. Vamos lá, é mais ou menos o que Paulo trabalha, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, né, falando do casamento, né, é bom que o homem não case, né. Ele chega a dizer também que o casado cuida das coisas de casado, mas os solteiros cuidam das coisas de Deus, ou seja, porque o solteiro ele tem uma liberdade maior, né, para isso. Vamos lá. As congregações locais, por seu turno, podiam se conceder contemporizações com o entorno, porque os carismáticos itinerantes se dissociavam nitidamente de seu meio. Um ethos escalonado ligava e separava as duas formas sociais do movimento de Jesus. Apesar disso, temos de notar que os cristãos residentes nas localidades, assim como os carismáticos itinerantes, estavam expostos a profundos conflitos de papéis. A ruptura com tradições tinha de ser superada entre eles na vida cotidiana. O conflito interpapéis nas famílias podia tornar-se, em vista de tensões no cotidiano, um inferno privado. A mensagem de Jesus cindia lares, pois, doravante, se houver 5 pessoas numa casa, elas não serão divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Dividir-se-ão pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filho e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra, né? Referência a Lucas 12:52, a seguir. Contudo, até mesmo quando a situação era mais pacífica, Paulo constata mais tarde um conflito fundamental entre o papel do cônjuge e de cristãos. Pessoas casadas têm de se preocupar em agradar ao Senhor. Estão divididas. 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 34. Tá bem? Esse é uma síntese, um resumo, né, do que foi tratado, né, nesse tópico, né,
a respeito, né, dos cristãos carismáticos, residentes ou sedentários ou secundários, como trata o Tacey, né? Essa obra é maravilhosa, fenomenal, e eu indico a leitura para quem quer entender o cristianismo a partir de uma análise sociológica. Até mais, e deixa aí essa indicação: o movimento de Jesus, história social de uma revolução de valores, de Gerd Theissen.